Olá pessoal, eu sou Verônica Silva e bem-vindos à Pintura Fácil Control Colors em casa. Hoje nós vamos pintar uma linda cereja e de quebra vou dar algumas dicas de como fazer o fundo. Vamos lá? Roda a vinheta! Vamos hoje pintar essa linda cereja. Eu vou dar um exemplo de como a gente pode usar alguns tons mais puxados para o vermelho, como por exemplo, o rouge, vermelho luz, vinho merlot, que é uma cor incrível, para que vocês possam fazer esse tipo de efeito aqui, tá? E de quebra, como eu falei no começo, a gente vai aprender os movimentos necessários para a gente fazer aquele fundo assim bem suave, usando também os espessantes diluente gel, incolor ou aquarela. Então bora, né? Bora para a aula, chega de papo e vamos lá! Bom, e na dica de hoje eu vou mostrar para vocês duas coisas diferentes. Primeiro, nós vamos usar alguns espessantes, vou explicar o que é isso, para que a gente faça o fundo. E depois eu vou ensinar a fazer uma linda cereja. Então, com essas dicas, vocês conseguem fazer vários outros tipos de trabalho. Vamos lá! Como vocês viram aí no comecinho, aqui tem a peça modelo, tá? E nós fizemos esse tipo de fundo. Vou mostrar para vocês como a gente usa o diluente gel, ou o aquarela, ou o incolor para fazer esse processo. Vamos lá? Espera que eu vou explicar porque um ou outro, tá? Mas vamos lá. Primeiro, ó, para fazer essa divisão aqui, uma espécie de uma mesa, eu coloquei uma fita crepe, tá? Aquela fita adesiva mesmo que a gente costuma usar. Vou usar aqui o areia, mas vocês também poderiam usar um tom lindíssimo da True, que é o amêndoa, mas aqui eu vou usar o areia, tá bom? As duas cores super combinam. Nós vamos trabalhar com um pincel mais chatinho, que a gente chama de pincel de filamento firme, tá vendo, ó? E aí, para eu poder espalhar essa tinta por uma área maior, para eu conseguir fazer os degradês, a gente usa um espessante. O que é espessante? É exatamente o que retarda a secagem da tinta e a gente consegue fazer o nosso degradê. Nesse caso aqui, eu vou usar o diluente gel. Mas o diluente gel nada mais é do que o produto, a mistura do incolor e do aquarela já prontinho para que a gente possa usar, tá? O que acontece? O aquarela é bem líquido, o incolor já é mais pastoso, tá? Com isso, a gente consegue, com o diluente gel, ter a mistura dos dois. Ou seja, sabe o melhor dos dois mundos? É isso que a gente tem com o diluente gel, tá bom? Bom, mas a True Color sempre pensa em todo mundo, e aí quem gosta muito de usar o aquarela pode usar só o aquarela, quem prefere usar só o incolor pode usar o incolor, quem prefere usar a mistura dos dois pode usar a mistura dos dois, ou já compra a misturinha pronta, que é o diluente gel. Tá bom? Então, eles têm essas funções de ajudar a retardar a secagem da tinta e também dar alguns efeitos. Dito isso, a gente vai fazer o seguinte, não vou aproximar, porque o que a gente vai fazer agora são movimentos maiores. Vou pegar um pouquinho do meu areia, um pouquinho do diluente gel, vou vir aqui, ó, ao redor, tá vendo? Para não estragar o meu desenho. E aí eu vou trabalhar bem perto do risco com esse pincel, ó, mas usando o espessante, eu consigo espalhar por uma área maior, tá? Se eu quiser, nesse pedaço aqui, ó, que já tá fora do risco, a gente pode trabalhar com um pituá, que é aquele pincelzinho de estêncil, que a gente usa no estêncil. Mesma coisa, ó, vou pegar o diluente gel, vou pegar o areia, vou vir aqui, ó. Se eu quiser espalhar mais, posso vir só no diluente gel e espalhar tudo isso aqui, tá vendo? Ó, movimentos circulares em várias direções. Vou pra cima, volto, vou pro lado, volto. Movimentos circulares para preencher bem a trama do tecido, tá certo? Então, vamos lá. Para que a gente usa esses espessantes? Para retardar a secagem da tinta e também para fazer com que a tinta dure mais. No seguinte sentido, se ela vai demorar para secar e ela tá mais numa área maior, a gente tá fazendo numa área maior, eu consigo espalhar ela por essa área maior sem precisar pegar mais tinta no pincel,
tá? Então, é para isso que a gente usa os espessantes. Bom, diquinha rápida de fundo que eu só queria mostrar para vocês, é importante, tá? A gente saber para que usa cada produto. Agora eu vou ensinar vocês a cereja. Só lembrando que pra gente ter esse efeito aqui no fundo, tá vendo? Ó, um efeito bem degradê, que vai terminando assim, ó, bem clarinho, a gente esgota toda a tinta que tem no pincel fazendo os movimentos circulares, tá bom? Outra coisa super interessante para eu dar dica para vocês podem perceber, nesse trabalho aqui, eu usei as cores tidas como primárias, vermelho, amarelo e o azul, tá? Tudo bem que em algumas algumas artes gráficas, o magenta é considerado cor primária e não o vermelho, tá bom? Mas basicamente o que a gente aprende beabá na escola é que é o vermelho. Mas enfim, usei as cores primárias e elas são muito fortes. Então o que eu fiz? Aproveitei e mesclei um fundo mais claro com cores mais neutras da True para poder fazer destacar mais os nossos elementos, tá bom? Então vamos lá. Agora eu vou ensinar uma cereja bem legal para vocês com várias cores. Vamos lá. Seguinte, para a cereja eu deixei bem próximo, porque a gente vai fazer um detalhe pequeno, né? E nós vamos abrir aqui, ó, o rouge. Vou abrir também o vermelho luz, vou mostrando para vocês, ó, para ficar mais fácil. Abri o rouge, o vermelho luz. Agora eu vou abrir o vinho merlot, tá? Vamos abrir o vinho merlot. Por fim, vamos abrir também o púrpura. E depois, se necessário, a gente abre o preto. Mas vamos lá. O que a gente vai fazer? A cereja ela é uma superfície refletora. Existem várias formas diferentes de se pintar uma cereja. Cada profissional, cada artesão tem a sua técnica, tá? Essa aqui é um tipo de cereja que eu pinto dessa forma, então eu vou mostrar pra vocês. O que a gente vai fazer aqui? Ah, só um detalhe. Se vocês estiverem interessados nesses outros elementos pintados, tem live nas redes sociais, tá bom? Então é só vocês acompanharem lá. Bom, vamos lá. Para pintar aqui, a gente vai fazer o seguinte. Vou começar, como é uma superfície refletora, cada lugarzinho, ó, tem a sua cor, tá? E a cor é bem marcadinha. O que é bem marcada? Não muito espalhada. Então, eu vou começar com um pouquinho do rosa, seguindo no sentido, esse rosa aqui, claro, é o rouge, ó. Seguindo no sentido da nossa fruta, certo? Depois, eu vou colocar um tiquinho de nada aqui também, ó. Já venho com um toque do mais escuro, que é o púrpura, aqui embaixo. Vou trazer só um pouquinho pro lado, assim, para eu não ficar com a mão na frente da pincelada, para vocês verem o movimento do pincel. Ó, tô usando o mesmo pincel que a gente fez ali o fundo, tá bom? Aquela diquinha básica do fundo. Olha só. Vou fazendo aqui com púrpura e vou colocar um pouquinho também do nosso púrpura aqui, ó. Tá vendo? Eu gosto de marcar as cores claras e escuras primeiro, para depois terminar de preencher. Vou terminar de preencher com o nosso vermelho luz, ó. Lembrando que eu não posso apagar o que eu já fiz, tá? A função não é essa. Então, eu sempre começo a preencher aonde não tem nenhuma cor, tá vendo, ó? Começo a preencher aqui onde não tem nenhuma cor e vou trazendo para onde já tem algum tipo de cor, certo? Vou terminar de preencher esse outro pedacinho também com vermelho luz e a gente volta na próxima tomadinha com isso já preenchido pra gente fazer os detalhes. A True Colors tem uma história de amor pelo artesanato, além de qualidade em todas as fases da produção. Possui linha completa de tinta PVA, gel envelhecedor, tinta tecido, craquelê, auxiliares e muito mais. Tudo preparado com muito carinho para você. True Colors, tintas para artesanato. Terminei de preencher com vermelho, agora a gente vai começar a fazer os efeitos. Vou pegar um pincel bem molinho, com aquela ponta molinha, tá? Ó, tá vendo? Esse pincel aqui, ele não espalha muito a tinta. Então, para fazer coisas mais marcadas como essas aqui, é excelente. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vou pegar um pouquinho do vinho, a gente vai trabalhar aqui em cima, ó.
essa cereja, ao contrário das demais, não tem nenhuma cereja em cima dela. Então, ela quase não vai ter sombra. Sombra, assim, como essa aqui, mais escura, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar alguns pontos mais escuros dela, mas lembrando o seguinte. Uma superfície refletora, o que é uma superfície refletora? Bateu branco, fez aquela luz branquinha, bateu sombra, vai marcar também, né? Vai refletir nela. Uma superfície refletora, ela não reflete só luz, ela pode refletir coisas que estão no ambiente. Então, aqui, por exemplo, olha a diferença, ó. Deixei mais clarinho que esse aqui, tá? Tô usando o vinho Merlot. Então, toda vez que vocês estiverem fazendo uma superfície refletora, vocês têm que observar o ambiente que ela tá. Então, às vezes, no ambiente que ela tá, tem alguma coisa que influencia na sombra que tá fazendo nela. Isso, gente, é para desenhos realistas, mais puxado para o realismo. Se vocês não querem fazer desenho muito realista, é só vocês focarem no seguinte: de um lado vai ter sombra, de outro vai ter luz, tá bom? Então, se vocês não tiverem a fim de fazer desenho realista, é só colocar essa regrinha na cabeça. Agora, no desenho realista, pode vir sombra e luz de vários lugares diferentes. Bom, vamos lá, ó, vou colocar um pouquinho mais de vermelho, que eu achei que ela tá rosada demais. Tudo bem que não tem nenhuma cereja em cima dela, então ela tem mais luz do que sombra. Mas mesmo assim, ela tava muito rosa, tá? Ó, vou sempre trabalhando com a pontinha do pincel. Essas cores têm tonalidades muito vivas. Podem perceber que eu só preenchi uma vez, eu não fiquei passando o pincel várias vezes no mesmo lugar, né? Então, eu preenchi apenas uma vez, porque ela tem uma excelente cobertura. Ó, tá vendo? A gente vai passando assim e preenchendo todos os aspectos. Olha como ela já ficou de uma cor bem interessante, de uma cor bem bonita, né? Essa aqui que tá seca, e agora eu quero mostrar a diferença pra vocês, eu vou trabalhar com o vinho Merlot, ó, seco, com a superfície seca. Olha só a diferença. Eu aplicando uma cor com a superfície já seca, tá vendo, ó? Ou aplicando com a superfície ainda molhada. O que é molhada? É a base molhada, o vermelho que a gente passou. Esse vinho eu passei em cima do vermelho. Esse aqui, com o vermelho ainda molhado. Esse aqui eu passei com vinho com o vermelho já seco. Olha a diferença de tonalidade. Então, se você quer que se destaque muito, vai passar com a base seca. Se você quiser que se destaque pouco, vai passar com a base molhada, tá bom? É isso, olha que dica básica para vocês fazerem aí vários outros tipos de trabalho. Essas regrinhas vocês podem usar em vários elementos arredondados, tá? Não necessariamente só numa cereja ou só num desenho com cereja, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de vinho também, olha só. Tá vendo? Eu faço muito cereja, porque eu gosto muito de frutas vermelhas, né? Já fiz um vídeo aqui pra vocês também com morango, já fiz vários vídeos com morango. Porque eu gosto muito de frutas vermelhas e a cereja é uma delas. Então, vocês vão encontrar nas minhas redes sociais, né? Nas redes sociais da True Colors, vários tipos de cereja que eu já pintei e que uma tem um aspecto diferente da outra, assim. Tem um detalhe ou outro que chama mais atenção. Bom, agora a gente vai fazer uma luzinha, tá? Vou pegar um pincel aqui menor. Pode ser um pincel que vocês têm assim mais velhinho, tá? Opa! A gente vai pegar o branco, tirar o excesso completamente, tá? Vai pegar aqui, ó, vai fazer uma luzinha com quase nada de tinta, ó. Tá vendo, ó? Só para deixar esse lugar mais clarinho, ó. Ok? Só isso. E aí, eu vou pegar o mesmo pincelzinho que a gente estava usando, vou pegar o meu rouge, vir aqui na pontinha, ó, fazer uma leve luzinha para destacar esse nosso buraquinho, né? O que acontece? Toda vez que eu tenho uma cor clara, uma cor escura, e eu coloco uma cor clara evidenciando aquela parte escura, eu vou mostrar que é mais fundo a parte escura, tá? Então, esse é o nosso objetivo. Aqui, eu vou colocar um pouquinho de luz, ó, branca mesmo, e posso vir, ao contrário dessa, eu posso até colocar uma luz, ó, mais marcadinha.
Nossa, Verônica, mas você acabou de colocar um branquinho mais suave do outro lado? Sim, coloquei um branquinho mais suave do outro lado, porque como eu disse para vocês, no desenho realista a gente tem vários focos de luz, mas podem ter, né, vários focos de luz, não necessariamente que todas as vezes tem. Mas a gente sempre tem um foco de luz principal, e nesse caso, o meu principal fica desse lado. Uma outra dica que eu dou pra vocês também é que se vocês quiserem, vocês podem fazer. Tá vendo que eu peguei a sujeirinha do pincel e fiz esse contorninho pra separar ainda mais esse desse? A gente chama esse contorno de contraluz ou luz de corte, que eu corto uma cor com a outra, tá? Vocês podem fazer isso com lilás também, que fica super lindo. Pode fazer como eu fiz agora com o próprio... com um pincelzinho sujo de branco, tá? Fica super lindão. Ó, aqui eu só vou colocar um pinguinho, porque como eu falei pra vocês, a luz na cereja é bem marcada. Então, ó, bateu luz, vai ficar aquele branco bem marcadinho, tá bom? Duas dicas muito importantes, como usar o espessante no fundo para ajudar a gente a fazer os efeitos e também como trabalhar com os tons mais avermelhados, tá bom? Viram só que dica simples? Com essas dicas que eu passei para vocês nos vídeos, vocês conseguem fazer vários outros tipos de pintura. Outros tipos de cereja, outros tipos de objetos arredondados ou até mesmo uma linda maçã do amor. Ah, e usa-se as mesmas cores para fazer uma maçã do amor, viu? É isso, pessoal. Não esqueçam de acompanhar sempre as redes sociais da True Colors e também, é claro, se inscrever aqui no canal da TV True Colors, ativar o sininho para não perder nenhuma informação e, claro, compartilhar os vídeos, né, com mais pessoas para chegar aí em várias pessoas essas dicas, essas aulas incríveis que a gente tem aqui toda semana, tá bom? Beijinhos para vocês, até uma próxima dica e TV True Colors pintando o mundo com você. Thank you.